Amém, graças a Deus, estamos de volta por aqui com mais um vídeo para que nós possamos aí aprender mais da palavra de Deus. Amém? Na realidade, esse vídeo é sobre o meu novo livro, A História da Bíblia, por Eliakim Cordeiro, doutor honoris causa, lembrando que toda a propriedade intelectual desta obra pertence a Eliakim Cordeiro, doutor honoris causa. Amém? Eu vou trazer aqui o capítulo de número 1, que tem como título As Raízes da Palavra, da Memória ao Papiro, o mistério das origens. A história da Bíblia não começa com tinta e papel, mas com o fôlego da voz e a tenacidade da memória. Antes que o primeiro caractere fosse entalhado em pedra ou desenhado em papiro, a palavra já ecoava pelas tendas dos patriarcas e pelas rotas de comércio do Crescente Fértil. Para compreendermos a magnitude deste livro, que na verdade é uma biblioteca de 66 volumes, precisamos recuar no tempo para uma era onde a escrita era uma tecnologia divina e a preservação da verdade dependia da fidelidade do ouvido humano. A palavra Bíblia deriva do grego biblos, em referência à cidade fenícia de Biblos, um importante centro de importação de papiro. Contudo, a essência do que chamamos de escrituras sagradas nasceu muito antes de os gregos lhe darem um nome. Nasceu da necessidade humana de registrar o encontro do Criador com a criatura. A era da tradição oral, o arquivo do coração. Durante séculos, a revelação foi transmitida de geração em geração através da oralidade. No contexto do antigo Oriente Próximo, a memória não era falível como a imaginamos hoje. Era uma ferramenta refinada e rigorosa. Os anciãos das tribos de Israel não apenas contavam histórias, eles preservavam a identidade de um povo. As genealogias, as leis de aliança e os cânticos de vitória eram memorizados com precisão métrica. O Shema Israel, ouve Israel, não era apenas um mandamento para escutar, mas uma instrução para internalizar. Essa fase oral foi o primeiro cadinho da Bíblia, onde as experiências teofânicas, os encontros com Deus, foram destiladas até se tornarem narrativas poderosas que sobreviveram ao tempo, a revolução da escrita e o contexto semítico. A transição da fala para a escrita é um dos marcos mais fascinantes da história humana. E a Bíblia está intrinsecamente ligada a esse salto tecnológico. Enquanto os sumérios desenvolviam a escrita e os egípcios aperfeiçoavam os hieróglifos, o povo hebreu inseria-se em um contexto onde a escrita passava a ser a guardiã da aliança. A arqueologia nos mostra que por volta do segundo milênio antes de Cristo, surgiram sistemas de escrita proto-sinaíticos que permitiam que tais pessoas, e não apenas escribas reais, pudessem registrar informações. Isso foi crucial. A Bíblia não foi escrita em uma língua isolada, mas no hebraico e em partes menores no aramaico, línguas que pulsavam no comércio e na diplomacia da época. O alfabeto semítico, com sua economia de sinais, em comparação aos complexos ideogramas vizinhos, permitiu que a revelação fosse democratizada e transportada com maior facilidade. Os suportes da revelação, onde a palavra foi gravada. Muitas vezes, ao segurarmos uma Bíblia encadernada em couro e papel fino, esquecemos-nos da diversidade de materiais que serviram de berço para esses textos.
O doutor Eliakim Cordeiro nos recorda que a história da Bíblia é também a história da matéria física. Primeiro, a pedra. As primeiras leis, como o Decálogo, foram associadas à pedra, símbolo de permanência e autoridade inquestionável. Segundo, a argila, comum na Mesopotâmia, onde profetas como Ezequiel podem ter visto ou utilizado tabletes para registrar visões. Terceiro, o papiro, o ancestral do papel, feito a partir das fibras da planta Cyperus papyrus do delta do Nilo, era leve, mais frágil, exigindo cópias constantes para que o texto não se perdesse na umidade do tempo. Quarto, pergaminho, pele de animal, ovelha, cabra ou bezerro, tratada, mais durável e caro que o papiro. O pergaminho permitiu a criação dos grandes códices que preservaram o texto bíblico por séculos. O escriba, o guardião da letra. Nesta jornada, a figura do escriba, ou seja, o sofer, emerge não como um simples copista, mas como um oficial sagrado para o hebreu. Escrever um ato de adoração. Amém? Para o hebreu, escrever um ato de adoração. A precisão exigida era tamanha que em períodos posteriores, se um erro fosse cometido em uma única letra de um rolo da Torá, todo o trabalho poderia ser descartado. Essa reverência garantiu que, apesar das distâncias geográficas entre as comunidades judaicas da diáspora, o texto de Isaías encontrado em uma caverna em Qumran, os manuscritos do Mar Morto, fosse virtualmente idêntico ao texto preservado por séculos pelos maçoretas. A história da Bíblia é, portanto, a história de uma vigilância sobrenatural operando através de mãos humanas. O cenário teopolítico. A Bíblia no mundo dos impérios. Não podemos entender o capítulo 1 desta história sem olhar para o mapa. A Bíblia não foi escrita em um vácuo espiritual. Ela foi redigida sob a sombra das pirâmides. Durante o exílio nas margens dos rios da Babilônia, sob o domínio persa e mais tarde sob a égide do Império Romano. Cada um desses textos deixou a sua marca. O hebraico bíblico é rico em termos que refletem a vida nômade, a justiça real e a liturgia do texto. Quando os autores bíblicos escreviam, eles estavam respondendo aos desafios do seu tempo, contrastando o Deus único e ético de Israel com os panteões caprichosos das nações vizinhas. A escrita era a resistência cultural e sua afirmação teológica. Conclusão do capítulo. Ao encerrarmos este primeiro olhar sobre as origens, percebemos que a Bíblia é o resultado de uma sinergia única, o divino soprando sobre o humano, e o humano emprestando a sua língua, sua cultura e seu suor para registrar esse sopro. O que começou como uma promessa feita a um patriarca sobre o céu estrelado de Canaã, transformou-se em símbolos, os símbolos em rolos e os rolos em uma herança eterna. A história da Bíblia é a prova de que a palavra não é estática. Ela é um organismo vivo que atravessou milênios para chegar às nossas mãos. No próximo capítulo, exploraremos como esses relatos esparsos começaram a se unir para formar o cânone, a régua que define os livros que mudariam o curso da humanidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal para me ajudar em nome de Jesus. Amém? Aí bater a meta de 600 seguidores aqui
pelo YouTube. Já estamos com mais de 570. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até os próximos vídeos. Amém. E graças a Deus.